Olá, neste vídeo quero falar sobre algumas estratégias para compor animações, como as que estão na tela. Observe que todas dependem de controles deslizantes que mostram figuras, linhas e textos aparecendo ou desaparecendo. Também vemos linhas e figuras que giram ou são transportadas. Bem, cada uma dessas animações busca explicar como se calcula a área de uma figura, e dependem de várias outras ideias de programação com GeoGebra. Demoram. Então, vamos ver um exemplo com estas estratégias um pouco mais simples. Bem, para este exemplo, vou fazer uma animação que me ajude a explicar a área de um losango. É importante ter em mente que, apesar das várias formas de se fazer qualquer animação, o simples sempre lhe ajuda a explicar para os outros. Vou lembrar das propriedades de um losango. Suas diagonais são perpendiculares e os lados são sempre iguais. Então, eu acho que se eu usar já os eixos e pontos sobre os eixos, eu já consigo. Veja, vou colocar um ponto aqui sobre o eixo Y, vou colocar um ponto aqui sobre o eixo X. Vou pegar a reflexão em relação a uma reta. Do A em relação ao eixo X e do B em relação ao eixo Y. Olha, se eu fizer aqui então um polígono, A, B, A', B', a gente já tem losango. Isso está legal, ó. Os lados vão ser sempre iguais, mesmo que os pontos passem para o outro lado, né? Dada a reflexão, a gente já tem. Mas veja o modo como eu fiz isso. Usando ferramentas já gerou um bocado de coisas. Então, você quer saber? Eu acho melhor usar comandos que permitem ficar só o que me interessa. Então, eu vou dar um voltar aqui. Também pode ser importante renomear esses pontos aqui para ajudar, né? Fazer assim, ó, A, B, esse aqui eu vou renomear a C, e esse aqui eu vou renomear I para D. E fazer usando uma ideia bem legal. Se eu coloco o comando o polígono com a lista de pontos. Pronto, aqui vai uma dica já. Se você coloca o polígono em lista de pontos, já não vai aparecer tanta coisa. A, vírgula B, vírgula C, vírgula D. Ótimo, ó, só tá os pontos. Interessa ficar vendo esses pontos nessa janelinha? Na hora de construir, não. Então eu venho aqui, ó, clico no primeiro, Shift, clico no último. Clico com a direita, configurações, defino como objeto auxiliar. Vou deixando só os elementos que me interessam. E agora, vou colocar tudo em função de controle deslizante. E vocês vão ver que é bem simples. Pega o controle deslizante, clica aqui. Vou dizer que o nome dele é P de parâmetro, mas vou botar minúsculo. Tá? E colocá-lo de 0 até 1. E o incremento de 0,01. Vamos fazer assim para você ver como é que a coisa funciona. Ó, tá nessa janelinha, não vou precisar dela, vou nas configurações, básico, definir como objeto auxiliar. Ele vai saindo dali. Vai ficando só os elementos que me ajudam a pensar, que me ajudam a criar. Agora vamos fazer as linhas. Eu vou usar a ideia de um segmento de reta parametrizado, com o comando curva. Isso, se você voltar e procurar, vai ver que você faz com um ponto como referência e um parâmetro que multiplica um vetor, que pode ser a diferença de 2 pontos. Então, vejam, eu quero uma linha que parte de D e vai em direção à origem, certo? Então, ó, vamos botar esse P aqui em 0 e fazer uma para você observar. Vou escrever curva. Não vou pegar ali, já vou dar parênteses. Vou colocar partindo em D, então é o início, mais um parâmetro, no caso vai ser T, espaço para multiplicar, abra parênteses. Eu vou fazer a diferença do ponto inicial, final menos inicial. Parte em D e vai para a origem. Então, o inicial aqui é outro ponto, que eu não tenho criado, então eu coloco ele ali, 0,0.
saio para o lado e faço menos o ponto final, que nesse caso é D. Pronto, está criado já meu argumento do comando curva. Agora eu digo vírgula, o nome da variável é T, vírgula, começa em 0 e sempre vai até 1. Mas é aqui que é o pulo do gato. O P é um valor que vai de 0 a 1. Então eu coloco ali vírgula P e dou Enter. Olha aqui, vamos esconder os eixos e você observa aqui a partir de D. Ó. Pronto, você criou aquela linha. Ora, com uma estrutura como essa, se você entendeu, você pode fazer as outras bem rapidinho. Eu quero uma de C para a origem. Eu já tenho a base. Então, vem aqui 3 pontos, duplica a entrada. Então, vai começar em C. Eu só mudo o D para C e dou Enter. Ó, de novo, agora eu já tenho as duas linhas. Vou dar um duplicar a entrada e agora é partindo de B. E dou Enter. Legal. Ó, tá aparecendo os rótulos dos segmentos. Clico no primeiro, Shift segurado, clico no último, clico à direita no cinza, não exibir rótulo. Bom, agora eu quero aproveitar este mesmo controle para depois que esses riscos se encontrarem, eu quero que o mesmo controle P translade o triângulo D, origem C, e o outro triângulo B, origem C, para as posições invertidas, de modo que eu vou transformar, então, esse losango num retângulo em que a base vai ser a diagonal DB e a altura vai ser a metade da diagonal CA. Então, para fazer isso, é uma segunda fase. Então, eu vou aqui, clico com a direita no P, configurações, o máximo eu vou deixar para 2. Bom, agora perceba já uma coisa. Se eu continuar agora com P, essas linhas que estão dependendo de P vão continuar a se esticar. Então, eu preciso perceber que eu quero que essa linha só seja construída quando o P vale 0 até 1. Então, vamos lá. Clico aqui, Shift segurado, clico na última, direita na cinza, configurações, avançado, vou dizer 0 menor ou igual a P, que é menor ou igual a 1, e dou Enter. Agora eu posso modificar aqui o PO para além de 1 e as linhas não aparecem. De novo, deixar aqui em 1 e transladar. E C no triângulo D, origem C, ou C, D, origem. Bom, vamos escrever. Mesma ideia, uso o polígono, lista de pontos. Abre chaves, já fecha. C, vírgula, D, vírgula. Não tem a origem criada, coloca ela ali, ó. Abre parênteses, 0,0. Aqui o triângulo. Então, eu vou selecioná-lo, vou dar Ctrl X. Quero que esse triângulo seja transladado de modo que essa hipotenusa cubra essa hipotenusa. Mas eu tenho que pensar num vetor. Bom, como as dimensões desse losango dependem de A e de B, a gente sabe que vai ter um ponto aqui que depende do X do B e do Y do A, que pode me servir. Você pode escrevê-lo e testá-lo. Veja aqui, ó. Abro parênteses, X do B, sai para o lado, vírgula, Y do A. Olha lá o ponto. Então você sabe que ele vai precisar. Então eu vou fazer o que também? Selecionar, vou dar Ctrl X. E agora olhar para o comando transladar. Transladar um objeto por um vetor. O objeto, vou pegar aqui na minha memória, é o polígono CD00. E o vetor vai depender desse parâmetro P. Então, vou colocar aqui P, espaço. Olha,
Neste caso, como todo o sistema, esse losango, está criado na origem, o vetor, com este ponto que eu acabei de criar, vou pegar aqui, ó, na memória, x do b, y do a, ele já casa certinho com a situação que me interessava. Legal? Pensa aí, ó. O P está igual a 1 e ele já foi. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado aqui, né? Este P vai variar de 1 a 2. Então, no caso, a gente precisa fazer de um modo que isso não dê problema. Então, vai lá. P é igual a 1, eu quero que ele seja aqui igual a 0. Então, o que é que eu vou precisar fazer aqui? Posso abrir um parênteses antes do P, depois do P fechar, e perceber ali que é só fazer P menos 1. Ó, ele está lá embaixo. P menos 1 que multiplica x do b e y do a, que aqui está sendo um vetor que está valendo, vai respeitar as dimensões dependendo de A e B, e está associado à origem. Então, toda animação você tem que procurar matematizar primeiro, simular para fazer. Bom, veja aqui, vou dar o Enter e vou animar. Ó, quando chegar lá em 2. Né? Mas eu não quero que ele apareça o tempo todo, ó, tá vendo? Ah, então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui e considerar a condição para exibir o objeto, botando um intervalo de P maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2. Mas antes já vamos criar esse outro daqui. Vamos aproveitar essa estrutura. Legal? Vamos de novo deixar aqui em 1 e pensar nesse outro triângulo, que vai ser CB origem. E o vetor vai depender do x do D e do y do A. Então, a gente vai mudar poucas coisas nesse comando. 3 pontinhos, duplica a entrada. O polígono é CB. Então, bem aqui onde está o D, eu clico, apago, ponho B. E o meu vetor vai depender desse x do D. Então, bem onde está o P, eu apago e ponho o D maiúsculo. Olha que legal. Se a gente continuar agora, ele encaixou lá em cima. Tá bem do jeito que a gente queria. Vamos agora só tomar o cuidado de selecionar este, Shift, este, direita, configurações. Vou aqui no avançado, condição para exibir o objeto. 1 menor ou igual a P, que é menor ou igual a 2. Dou Enter. Olha lá, agora não tem, certo? Só vai ter o polígono depois que o P é igual ou maior a 1. A base da nossa animação já está aqui. Agora a gente quer fazer desaparecer este polígono grandão e aparecer um polígono final, que vai ser este retângulo. Eu vou ter os vértices D e B lá no final, e a gente já viu como é que encontra esses pontos quando determinou estes vetores. Tá? Então vamos lá. Quando é que eu quero que este polígono aqui apareça? Até que o P valha 1. Então eu vou lá no primeiro polígono, clico à direita, configurações, avançado, condição para exibir o objeto. Né? Então vai ser 0 menor ou igual a P, menor ou igual a 1. Você já vai percebendo isso. Ó, ele já some. E esses aqui você quer que apareça depois que o P é igual a 1 e vá até o 2, mas aí o 2 você não quer mais que ele apareça. Então, seleciona os dois, direita, configurações, avançados. Vamos mudar aqui, ó, onde está menor ou igual a 2, eu vou apagar e vou botar só menor. E quando o P for igual a 2, a gente vai querer fazer o outro polígono.
Tá? Eu já tenho na memória, eu copiei aquele x do B e y do A. Então, eu vou trabalhar com o polígono que vai ser BD, x do D, y do A, e do outro lado aqui, x do B, y do A. Vamos lá. Polígono, lista de pontos, abre, vamos lá, B, vírgula D, vírgula, aí está na minha memória, Ctrl V, não, mas ó, é BD, aí x do D. Então aqui eu vou botar x do D. Lá no último ponto, vírgula, Ctrl V, pronto, ó, vai fechar o polígono que a gente quer. Quando que eu quero que esse polígono apareça? Quando P é igual a 2. Então, só no finalzinho. Então, clico aqui com a direita, configurações, avançado, condição para exibir objeto. É P igual a 2. Pronto. Vamos olhar para a nossa animação. Ó. Também a gente pode perceber que no final não nos interessa que os pontos apareçam. Certo? Então, vamos lá. Vou selecionar aqui. Ó. Clico no Ctrl. Vou selecionando todos. No final, clico à direita em cima de um deles. Configurações. Avançado. E eu quero que só quando P é igual a 0. Então, vai ser algo assim. Eu tenho a possibilidade de falar para o meu usuário determinar o losango, mexendo em A e B. Ele pode até inverter. Tranquilo? E aí, quando ele manipula aqui, ele vê os cortes ocorrendo e a transformação. Interessante, independente da ordem, a gente consegue obter a animação que quer. Agora, eu acho que você já tem condições de perceber. Seria legal mostrar um segmento aqui embaixo, que seria uma diagonal representada por D maiúsculo, e aqui uma diagonal representada por um D minúsculo, dividido por 2. Você também poderia exibi-la só no começo e depois fazer aparecer só no final. Certo? Para isso, você usa as mesmas estratégias que já mostramos. Você vai colocar um texto ali pertinho das posições que te interessam e só fazer ele aparecer quando P é 0 ou quando P é 2. Eu espero que essas dicas lhe ajudem e que você produza várias animações. Por enquanto é só e fica um grande abraço.